Nós já demos início sobre uma temática, e os meus líderes vieram nessa série trazendo o mesmo raciocínio, falando sobre o perdão. Nosso profeta Moisés aqui pregou falando do porquê que nós não conseguimos perdoar. Alguém lembra dessa ministração? Poderosa, né, irmãos? Idealizar alguém que não existe. E por isso a dificuldade de perdoar alguém, porque às vezes a gente quer que a pessoa seja uma coisa que eu quero que ela seja. Aí logo após o pastor Dito também veio com uma palavra também poderosa. Enquanto o profeta Moisés falava sobre por que nós não perdoamos, o nosso pastor Gildo falou o que acontece quando a gente perdoa. Eu quero dar seguimento a essa linha de raciocínio dos meus líderes e continuar falando ainda sobre o poder do perdão, ou por que devemos perdoar, e o que esse perdão faz, o que esse perdão causa. Eu acho que uma das maiores dificuldades de todos os seres humanos, principalmente dos crentes, é o perdão. Porque a gente aprendeu desde cedo que perdoar é você apenas esquecer. Só que não há como a gente perdoar alguém e esquecer do que a pessoa fez. Então ainda a parábola continua. Porque eu tenho que perdoar se eu não consigo esquecer. O perdão me faz conviver com uma pessoa, independente do que ela tenha feito ou ela tenha causado. O perdão não é esquecer, o perdão é eu estar no mesmo ambiente, estar no mesmo lugar, sabendo que o que a pessoa fez não me fere mais, não me machuca mais. Você não vai esquecer daquilo que fizeram contigo, mas você pode, através de Cristo Jesus, viver com aquilo como se não tivesse acontecido, ou aquilo não lhe causar mais impacto. Pastor, eu já perdoei alguém, já liberei perdão, mas é a pessoa parecer que você já não é mais o mesmo. Aí eu continuo uma perguntinha básica: se eu perdoei, por que a presença de tal pessoa ainda me causa um certo desconforto? Será que eu perdoei de verdade? Será que o perdão foi sincero? Será que foi um perdão ou foi apenas um sentimento de remorso? Porque dizer que perdoou e ainda não conseguir conviver, não conseguir ver, ou não conseguir estar no mesmo lugar que essa pessoa está, pode ser qualquer coisa, menos o perdão. Amém? Amém? Eu sei, irmãos, é difícil, mas o perdão, em sua virtude, ela pode trazer diversos benefícios para a minha vida e para a sua vida. O perdão traz benefícios para a nossa vida sentimental, nossa vida emocional. O perdão, ela traz cura para a nossa vida espiritual, e a ausência do perdão impede a nossa vida espiritual de avançar. E o perdão, ela cura o nosso corpo físico. O perdão cura o nosso corpo físico. Pastor, mas o perdão não é algo espiritual, emocional, sentimental? Não apenas. O perdão também traz cura física. Então a grande maioria das coisas que estão retidas na nossa vida é sobre o perdão. Também não estranhe se você vê um novo estilo de pregação hoje aqui, mas falar sobre perdão não preciso fazer muita cena, né? Eu quero deixar como texto base Lucas capítulo 23, versículo de número 34, apenas a parte A do versículo. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 34, apenas a parte A do versículo. Se está difícil aí, é só olhar para cá, eu vou assistir. E diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que
fazem. Só, ponto. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem não sabia o que estava fazendo? Nós. O modelo real e perfeito a ser seguido sobre perdão é de Jesus Cristo. E maior de tudo, o perdão do Pai. Deus tinha 1001 motivos para não nos perdoar. Porque mesmo depois do seu sacrifício na cruz e de ter entregue o seu Filho por amor de toda a humanidade, nós continuamos pecando da mesma forma. Nós continuamos errando da mesma maneira. Quem nunca botou seu joelhinho no chão, sua cabecinha no travesseiro e disse: Senhor, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso, estou decidido a não fazer. E algumas horas depois, e alguns dias depois, você se flagra fazendo o que você disse que não ia mais fazer. Então o pecado sobre a nossa vida, e na vida de muita gente, tem se tornado um ciclo vicioso, onde se não pecar a pessoa não é mais a mesma. E foi usada a desculpa da graça de que nós podemos pecar porque o tempo que nós vivemos nos permite tal. Só que a graça existe também por intermédio da lei, irmãos. Se não tem lei, não tem culpa. Se não há culpabilidade, então não há por que ter graça, porque a graça nos perdoa perante a lei. Então, se eu continuo pecando, cometendo infrações à lei de Deus e dos homens, eu ainda continuo vivendo na mesma vida errônea de sempre. Jesus, quando faz essa oração, ele está no alto do Gólgota, conhecida como o Monte da Caveira. Momentos antes de render o seu espírito ao Pai, antes dele dizer está consumado, ele primeiro paga uma dívida dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquela época, eu até entenderia esse conceito do perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque desde então Jesus estava se manifestando em corpo, em matéria. Então ninguém ainda o conhecia e o acreditava como o Messias enviado de Deus. Para eles era mais um profeta, mais um mestre, mais um sacerdote ou mais um influenciador. Por isso eles cometem o pecado de não saber, que é o pecado da ignorância. Só que para nós, a nossa geração já sabe quem ele é, já conhece quem ele é. Então isso aqui já não se aplica mais a nós, porque isso aqui é para quem não conhecia, para quem não sabia. Uma coisa é uma pessoa cometer um pecado lá fora sem conhecer a lei, outra coisa é depois que a pessoa já conhece a lei. E isso aqui já não se trata mais de salvação para nós. Para eles dependia de salvação, para nós é o perdão, porque sem o perdão de Deus não há como nós alcançarmos a plenitude da graça de Deus e também acessar o reino. Então falar sobre o perdão nesta manhã aqui é liberar alguém, é liberar a si mesmo. Querido, tem pessoas que têm uma séria dificuldade de perdoar. E sem o perdão de Deus na nossa vida, e sem o perdoar na nossa vida, algumas coisas não podem acontecer. Eu quero falar sobre o poder do perdão, bem? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. Amém? E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Pastor, o que significa essa palavra? Essa palavra significa ser vencido por Satanás. Então o poder do perdão nos faz vencer primeiramente a Satanás. Se você ainda não vence o pecado, se você não consegue vencer o diabo, se você tem uma facilidade de errar, de cometer erros, de sempre estar fazendo a mesma coisa que não convém, é porque de fato esse perdão não está completo sobre a sua vida.
O perdão, irmão, não só libera alguém de nós. O perdão não só cura alguém. O perdão não só cura nós, como também o perdão nos faz vencer o diabo. Porque se eu não perdoo alguém, se eu não perdoo o meu próximo, se eu não perdoo o familiar, eu nunca vou vencer o diabo. Sabe por quê, irmãos? Se eu não consigo perdoar dentro, eu não consigo vencer o diabo do lado de fora. É muito fácil a gente pregar sobre o perdão, é muito fácil a gente louvar sobre o perdão. O difícil é viver esse perdão. E se eu não perdoo, há um grande risco do diabo acabar vencendo você. Se você quer vencer o maligno, se você quer vencer o diabo, se você quer vencer algumas coisas que vem acontecendo na sua vida, é necessário você perdoar. Se você quer vencer sobre o seu casamento, perdoe seu cônjuge. Se você quer vencer na sua família, perdoe quem te feriu na sua família. Se foi pai, se foi mãe, se foi marido, se foi filho, independente se você convive com a pessoa ou não, independente se essa pessoa está perto de você ou não, ou independente se há algum laço familiar ou não. Ah, pastor, eu já casei, deixou de ser família, tornou-se parente, mas a ausência do perdão ainda te deixa ligado a essa pessoa. E se você não consegue perdoar, você nunca vai conseguir vencer o diabo. Ele disse para que não sejamos sobrepujados, para que nós não sejamos vencidos pelo diabo. Imagine você fazer tantas coisas no reino de Deus, tem inúmeras utilidades, mas você só perde para o diabo, porque você não consegue perdoar. E eu falei aqui numa pregação muito antiga, dizendo que quem perdoa não expressa a fragilidade. Quem perdoa expressa o amor de Deus. Forte não é só quem é perdoado, forte é quem tem a coragem de perdoar. Tem muita gente que não consegue mais perdoar por causa da gravidade da situação. Se pudéssemos colocar o perdão sobre uma medida, Deus deveria fazer o mesmo contigo e o mesmo comigo. Se o perdão tivesse de um lado da balança e os seus pecados do outro lado, para você, o que venceria? Qual ficaria mais pesado? Mas graças a Deus que Jesus na cruz, nos seus últimos momentos do escalo, disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Querido, quando você perdoa, o amor de Deus é completo sobre a sua vida. E aquelas guerras que você não estava conseguindo vencer, você passa a vencer, porque se eu não perdoo, me faz ser vencido por Satanás. Quando eu consigo perdoar, eu venço as obras, as artimanhas, as ciladas do diabo, e isso me faz continuar firme em Deus. Outro benefício do perdão está lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo 15. O porquê que nós devemos perdoar? Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo de número 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, isso é Jesus ensinando para os seus. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora olha isso aqui. O vosso Pai, para quem perdoa, Ele é o Pai. Para quem não perdoa, Ele pode ser Deus, Ele pode ser Senhor, mas nunca será seu Pai. Porque o retrato perfeito de Deus é o perdão. Enviou o seu Filho para morrer em nós, João 3,16. E o seu perdão garantiu a nós salvação. E isso faz o tornar Pai, porque Pai, independente do que o Filho faça, Ele ainda consegue perdoar. Agora o próximo versículo 15. Se porém não perdoardes, agora é condicional, aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, para eu ser perdoado, depende de eu perdoar também. Eu não perdoei, mas oro para que Deus me perdoe. Eu jejuo para que o meu perdão seja, para que os meus pecados sejam anulados. Querido, é em vão. É sacrifício de todo. Porque Ele diz: se vocês perdoarem, o Pai o perdoará. Mas se vocês não perdoarem, o Pai não pode perdoar. É a mesma coisa de dizer que eu amo a Deus e não consigo amar alguém do meu lado.
Aí a Bíblia diz: como eu vou amar a um Deus que eu não vejo se eu não consigo amar quem eu estou vendo? É hipocrisia, irmãos. A cruz do Evangelho se resume. A cruz, irmãos, não revela a salvação. A cruz revela o perdão de Deus. A salvação foi o sacrifício de Jesus na cruz. Se eu não consigo perdoar, irmãos, o perdão de Deus não está em nós. É por isso que a gente sempre carrega um sentimento de culpa, porque eu não consigo perdoar. Porque quem perdoa vive em paz. Se você perdoar, você vai viver paz, irmãos. A ausência do perdão nos liga a pessoa a quem a gente precisa perdoar. É por isso que você acorda, pensa naquela pessoa. Você dorme, às vezes pensa naquela pessoa. Você vê aquela... Às vezes tu pode até esquecer por um momento, mas se tu vê aquela pessoa naquele dia, é uma semana lembrando. Ai, meu Deus, 3 anos. Não posso mais ver esse plano. Se eu pudesse... Jesus, esse pescoço na minha mão, Jesus. Meu Deus, um bandão naquelas pernas, Senhor. Se eu pudesse dar uma rasteira e dizer que não foi nada, se jogou. Quando você vê alguém que você não perdoa, a lembrança daquela pessoa na tua mente fica por um tempo. Se de fato eu perdoei, por que isso ainda me atormenta? Por que isso ainda me persegue? Há alguma coisa errada. E não há autoridade nisso. Quando Elias vai pregar contra o rei Acabe, e no momento da seca, e no momento da bonança do reinado, ele diz que não choveria conforme a sua palavra. Ele não estava querendo se mostrar que era o profeta por não ter terminado a frase dizendo: em nome de Jesus não vai chover. Em nome de Deus, ele disse: conforme a minha palavra não choverá. E sabe o que aconteceu? Não choveu. Por quê? Porque ele tinha legalidade, ele tinha autonomia, ele tinha autoridade. Sabe por quê? Porque Elias tinha uma vida com Deus. Quando eu tenho uma vida com Deus, cumprindo as suas leis, os seus ordenamentos, irmãos, eu posso apregoar sobre o que for, eu posso louvar sobre o que for, e haverá confirmação do céu, haverá autoridade de Deus. Tem pessoas que não podem pregar sobre família, tem pessoas que não podem pregar sobre casamento, tem pessoas que não podem pregar sobre honestidade, tem pessoas que não podem pregar, e não é porque não estão na condição de pregar, é porque simplesmente não há essa moral. Como é que alguém que diz que perdoa não consegue viver com alguém, ver alguém, sobe no altar para pregar sobre o perdão, irmãos? Então, se você não cumpre aquilo que lhe é ordenado, aquilo que Deus mandou fazer, nós não temos autoridade. E é por isso que o diabo se manifesta. E é por isso que o diabo faz algumas pessoas passar vergonha. É por isso que alguns ímpios se levantam. Mas aqui o texto nos apresenta um pai que é capaz de perdoar, aquele que tem coragem de perdoar primeiro. Quando você perdoa primeiro, é liberado em você o perdão de Deus. E este perdão vai trazer cura para você e para aquele que lhe foi perdoado. Abre comigo em 1 João, capítulo 1, versículo 9. O perdão nos faz ser perdoados. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda... Além do perdão nos fazer vencer o diabo e nos fazer ser perdoado, o perdão também nos transforma e nos redime. É aí que começa o processo da transformação. Irmãos, não confunda libertação com transformação. Aqui ele diz que quando nós perdoamos, ou quando Cristo nos perdoa, olha o texto: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Consequência disso, e nos purificar de toda injustiça. Purificar é transformar. Purificar é você pegar uma roupa suja, completamente suja, colocar na máquina para lavar, ela lava, ela limpa, mas quando você lava na mão parece que fica melhor, né? Purificar é isso, é pegar uma roupa suja e deixar ela totalmente limpa, transformada.
Quando eu sou perdoado, aí ocorre em mim um processo da transformação. E quando eu perdoo alguém, você permite aquela pessoa ser transformada. Ai, Jesus. Por quê? Porque se eu não perdoei alguém, nem você e nem essa pessoa é transformada. Ah, pastor, mas eu sou crente. Existe uma diferença de mudança para transformação. Quando eu não perdoo, pode ocorrer em mim mudanças, mas não transformação. Qual é a diferença de uma mudança para uma transformação? Para quem mora de aluguel sabe. Quantas vezes você já se mudou? Estava num lugar, ficou um bom tempo e depois saiu. O nome disso é mudança. Mudança é eu deixar essa caixa aqui, depois me sentir incomodado porque ela está me atrapalhando de andar e jogar ela para o lado de lá. Vai ter a mesma funcionalidade, vai estar no mesmo lugar, mas nunca vai estar firmada. Agora sabe o que é transformação? É eu cavar, fazer uma sapata, jogar concreto lá dentro. Como é que move de lugar? Como é que arranca do lugar? Porque não arranca? Porque ela está firmada. A transformação é firmada. Então se eu não perdoo, pode até ter mudanças, até falar diferente, me vestir diferente, ser visto diferente, mas por dentro ainda é a mesma coisa. Então quando você perdoa, além de você estar dizendo para Deus, quero ser transformado, você está permitindo que outra pessoa seja transformada também. Talvez algumas pessoas que você conhece, que te fez mal, ainda não teve um encontro com Cristo, ainda não teve uma vida transformada, ainda não foi alcançada por Evangelho, embora já ouviu falar de Jesus inúmeras vezes, é porque você ainda não liberou perdão. E sabe de quem será cobrado o sangue dessa pessoa se morrer sem a salvação? De você. Pastor, mas se eu perdoei de verdade, mesmo assim aquela pessoa não quis, aí ó, já não é mais problema nosso. Não é mais o nosso problema. Então, querido, se você quer ser alguém transformado em Deus, que Deus mude o seu interior para o exterior, porque Deus nunca vai começar de forma externa, mas de forma interna. Isso se cumpre em Ezequiel 37, em que a formação de um exército começou de um vale de ossos sequíssimo, e foi crescendo tendão, nervo, carne, pele, e depois eles se colocaram de pé. Isso é uma transformação que começa internamente. É isso que Deus quer fazer, irmãos. É por isso que tem um monte de crente que entra na igreja e sai, um monte de gente que se converte e depois sai, um monte de gente que uma hora está pregando, outra hora está bebendo, uma hora está louvando, outra hora está fumando, porque nunca foi transformado, não perdoou e não foi perdoado. Mas eu creio, irmãos, que sobre nós esse perdão vai cair com um temor. Quando falarmos a palavra perdão, vai causar alguma coisa no nosso sentimento, na nossa emoção. Se você tem que perdoar alguém, faça o mais rápido possível. Essa pessoa está dependendo do teu perdão. Ah, pastor, mas o magoado foi eu. Se essa pessoa estiver em Cristo, você ora para que Deus toque nela e ela possa reconhecer. Mas se essa pessoa for ímpio, não tem jeito. A Bíblia diz, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, é você que tem que ir e não ele. Engraçado que o erro é do outro, mas quem tem que ir é mim, é tu, é nós. Nós que tem que ir, irmãos, sabe por quê? Porque nós somos o caráter de Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos o espelho que reflete a imagem de Cristo Jesus. Então não posso esperar uma atitude de Cristo vindo de alguém que não está em Cristo. Eu tenho que tomar a atitude primeiro, para que essa presença que eu carrego venha tocar a vida de alguém e essa pessoa possa ser transformada, lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Abra comigo, eu vou te falar outro poder que o perdão tem. Está em Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Let's go, Filipão. Rebenta aí, meu irmão. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Esse homem já. Olha aí. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu gosto dessa versão. Almeida Corrigida Fiel. Porque a maioria está dizendo confessar os vossos pecados. Pecado seria apenas erro. Só que a ideia do texto de Tiago aqui é falar sobre o perdão.
confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Só que olha isso aqui, gente. Confessai as vossas culpas não é aleatoriamente. Vou confessar para o primeiro que passar na rua. Não é. Eu só confesso a culpa a quem eu estou culpado. Eu vou até essa pessoa e confesso. Porque quando eu confesso, mesmo que eu esteja na razão, porque crente, oh meu Deus, mesmo que eu esteja na razão, quando você confessa, é despertado naquela pessoa também um sentimento de perdoar. Imagine eu discutir com o Mateus, e a gente briga, a gente fica bolado um com o outro, e aí de repente o errado na história fui eu, e aí ele chega para mim e pede perdão. Ô Bruno, perdoa ele, perdoa o que eu fiz, no estilo do Mateus. Ô pastorzão, perdoa aí, pastorzão. Eu errei, né? Falei, fui criança, fui moleque. E aí o meu papel, sabendo que o errado foi eu, tanto faz, o problema é seu. Mas aí por causa da humildade dele, da postura dele, quando ele chega diante de mim, isso me constrange. É impossível alguém chegar diante de você e pedir perdão, e é automático do ser humano a gente fazer assim, não, que isso, cara, não é nada, eu também errei, cara, foi estresse, foi medo. É automático. Então quando a gente confessa o pecado, é liberado esse sentimento de constrangimento, onde ambos reconhecem que há uma falha de ambos e ambos precisam se retratar. E quando ambos se retratam, a Bíblia diz, e orais uns pelos outros. Confessei, agora nós oramos juntos. Depois que nós oramos, o que acontece? Saúde. Tem doenças que só são curadas através do perdão, através do confessar. Tem pessoas que são livres. Já aconteceu muito isso, principalmente pessoas que estão em hospital, pessoas que estão doentes, estão à beira da morte. A pessoa carregou tanta coisa, aí Deus vai permitindo aquela pessoa ficar ali, até que alguém chegue e pede perdão. Aí eu não sei se você já percebeu, a gente já teve experiência assim na nossa família, que depois que a gente pede perdão, depois que a gente perdoou, o semblante da pessoa muda, o rosto da pessoa muda, e aquela pessoa parece que vai em paz, descansa em paz, porque de fato o perdão cura, o perdão transforma, o perdão faz querer estar perto. Quem não ama o pai decide perdoar o pai, daqui a pouco só quer estar com o pai. Quem nunca perdoou uma mãe, decidiu perdoar a mãe e recebeu da mãe também o perdão. Ambos querem resgatar o tempo que foi perdido pela ausência do perdão. Quem nunca perdoou um filho e depois que perdoa o filho quer estar com o filho, chama para jantar, para almoçar, para sair, porque o perdão ele nos religa um ao outro. O perdão resgata aquilo que foi tirado. E o perdão é um novo início para começar uma nova história que se perdeu antes do perdão. Então eu quero profetizar nesta manhã, irmãos, que esse perdão de Deus caia sobre os nossos corações. Que esse perdão seja sincero e verdadeiro sobre as nossas vidas. Não um perdão fajuta, não um perdão censurado, não um perdão sem efeito, mas um perdão de Cristo que me faz querer estar onde a pessoa está. É que não me faz mal conviver onde essa pessoa convive. Um perdão em cada vez que eu olhar para a pessoa, não vou me lembrar do que ela fez comigo, mas vou querer me lembrar do que Cristo fez por nós. Então o poder do perdão também ele sara. E por fim, Mateus capítulo 18, versículo 21 ao versículo 22. Vem, Breno, para cá, já pode vir já. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e versículo 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Aqui ele estava querendo se mostrar. Meu irmão pecar contra mim. Quantas vezes eu vou ter que pecar ele, Senhor? Quantas vezes eu vou ter que perdoar ele, Senhor? Até 7 vezes, porque era costume e tradição dos judeus.
Aí olha a resposta de Jesus, versículo 22. E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quem é bom de matemática? 70 vezes 7 sem pegar o celular. Vamos começar a criar na escola lá no fundamental. 7 vezes 0 é igual a 0. 7 vezes 7 é igual a 49. Mais um zerinho, 490. Agora, tu sabe por que 490? É que eu falo, deixa para a próxima. Sabe por que 490, irmãos? Porque 490 fala de um novo recomeço, de uma nova reconciliação. O ano, nos seus dias normais, são 360 dias, e nos anos bissexto, 366. 490 para 366 não bate, é a mais. Sabe por quê? Porque se Deus desse um número exato que se assemelhasse à quantidade de dias do ano, a gente pensaria: eu vou perdoar todos os dias até completar 360 dias. Quando completar um ano, eu não tenho mais que perdoar. Só que 490 ultrapassa a quantidade de dias que tem no ano. Então é tipo, perdoei, e essa pessoa não recebeu, ou eu não consegui perdoar, eu tenho que recomeçar de novo. Aí que é o problema. Mas eu não vou, olha o crente mimado, eu não vou ficar correndo atrás. Se depender de mim, vai morrer sem o perdão. Logo eu? Não. E se pisar no meu pé, quem tem que pedir perdão, porque no meu pé está debaixo, cara. Então isso fala quando Pedro quer mostrar para Jesus que estava perdoando mais do que deveria. Jesus só mostrou para ele que a quantidade de vezes que ele estava perdoando ainda não era nada. Senhor, perdoei 7 vezes, meu irmão. 490 para 7. Pedrão, tu não está fazendo nada. É pouco. Isso aí é uma miséria. Porque quantas vezes Deus te perdoou? Quantas vezes você peca num dia, irmão? Ai, Jesus, pastor, fala isso não, pastor, deixa quieto. Esquece isso, delete. Então, quando nós falamos sobre o poder do perdão em Mateus capítulo 18, versículo 21, 22, o perdão nos leva a perdoar quantas vezes forem necessárias aqueles que nos ofendeu, aquele que nos fez o mal, aquele que nos perseguiu, porque não importa, irmão, quantas vezes você vai perdoar aquela pessoa. É o quanto Deus te perdoa. Então a quantidade de vezes que Deus te perdoa é a quantidade de vezes que você tem que perdoar. E é verdade que quem mais ama é quem perdoa. Quem não perdoa não ama. E quem não ama não tem a Deus, porque a Bíblia diz: Deus é amor. Se eu não perdoo, eu não tenho amor. Se eu não tenho amor, eu não tenho. Então eu tenho que perdoar. Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Já vou passar para a nossa pastora Márcia trazer as considerações finais. Está correndo, viu? Vai o perdoa. Alguém aqui que você precisa perdoar ou pedir perdão aqui dentro? Tem alguém? Se você tiver coragem, tiver o amor de Deus, vai para essa pessoa e peça perdão. Ah, pastor, não falei nada, não fiz nada contra a pessoa, mas quantas vezes você pensou mal? Quantas vezes você questionou na sua mente? Quantas vezes consigo mesmo, dentro da sua casa, você falou de algum ungido, de algum ungido, de algum filho, de algum filho, de algum irmão, e isso te afeta? Existem pecados que são diretos e pecados que são indiretos, mas aos olhos de Deus, o que foge dos seus princípios é pecado. Ah, eu pequei quando o pastor Bruno disse: não gosto daquele cara com aquele cabelinho pulado, aqueles olhos puxados, não gosto dele, grita demais, jala demais. Tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Não consigo perdoar o Breno. Ele cortou o cabelo, botou o óculos, está se sentindo gentleman.
brasileiro. Tem que perdoar. Eu não gosto de como o pastor chama atenção, de como fulano cobra, de como um líder dirige. Eu não gosto de como um irmão se comporta na igreja. Irmão, você precisa pedir perdão, porque isso está afetando você e a sua vida. Faz um teste, meu Deus, hoje. Decide perdoar alguém e me fala daqui a um mês o que vai acontecer. Pastor, essa pessoa não está aqui, então procure essa pessoa. Peça para que Deus te dê coragem e principalmente humildade, porque quem não perdoa é orgulhoso, é soberbo e prepotente, mas quem perdoa é humilde, tem o caráter de Cristo. Amém? Eu vou pedir para o Ministério de Louvor adorar, o Ministério do Som do Céu vai estar adorando, para que enquanto eles estejam adorando, você venha pedir para que Deus te dê esse coração sensível, esse coração de carne, para que Deus coloque esse desejo de perdoar e aceitar o perdão de alguém, porque eu acho que pior do que perdoar alguém é não aceitar o perdão. Isso é muito pior, porque você endurece o seu coração. Essa pessoa não está aqui, pastor. Receba uma oração e depois tente encontrar a pessoa. Se a pessoa estiver fora do estado, ligue para a pessoa. Porque se você não perdoar, essa pessoa vai continuar ligada a você, amarrada, acorrentada a você. Amém? Então feche os olhos. Desliga a luz do salão, por gentileza. Deixa um momento que Deus vai colocar o perdão